Acho que esse é o sinal. Gravando. Acho que é isso, Karen, se quiser dar o ponto de Não, partida. precisa abrir a apresentação com o Zé, Não, não, gente. não. Primeiro tem a apresentação do evento, amor. Tá bom? Tá, vou fazer dar umas palavras iniciais. Bom, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, sobretudo Carolina e Rivelino, que dispuseram dos seus tempos para estar aqui conosco hoje. É uma alegria poder escutá-los e também encontrar todos. Hoje a gente tem uma palestra especial também, porque ela é organizada em parceria com o grupo de pesquisa Lumen da PUC São Paulo. Então, antes de fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje, eu vou passar a palavra para o Rafael para ele apresentar o grupo, para as pessoas também se apresentarem. Acho que é legal que a gente possa se conhecer, né? Saber quem está aqui presente hoje. Não, é um enorme prazer é, dar início nesse evento colaborativo com o Lume, né, que é o Núcleo de Humanidades para Ciência e Tecnologia da PUC São Paulo, né? E ninguém melhor para colaborar nessa apresentação de abertura do que o professor José Luiz Godefário, né, que é um historiador da ciência e coordenador atualmente do Lumen, com quem, junto com outros pesquisadores, professores que estão aqui também nessa conversa, eu tive o prazer de estudar e colaborar ao longo dos anos. Então, Zé, você fica à vontade, a palavra é sua para fazer essa apresentação Obrigado, aí. Rafa. Um abraço para a Karen, né? Um abraço para os nossos palestrantes, a Carolina, o Rivelino, belo nome, Rivelino. Eu queria dar boas-vindas a todos, estamos chegando a 50 pessoas aí, parabéns pela escolha temática, né? Acho que a Amazônia atrai muito. Esse evento de hoje é parte do grupo Planeta Vegetal, que está desde o início, acho que uma burrice. Desculpa, Zé. Pessoal, só peço para vocês fecharem o microfone durante a apresentação, porque a gente vai gravar e aí depois a gente abre quando for o momento das conversas. Por favor, José, pode seguir. É, então, como eu dizia, o Lumen, desde o início, ele tem vários grupos de pesquisa, de eventos, de atividades. Esse grupo é coordenado pelo Rafa, pela professora Márcia Ferraz, pela professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, que aqui está apresentada como CESIMA, que era o nosso pré-Lumen, né, era o Centro de Pesquisa e Documentação, lá da PUC, São Paulo, e o Lumen, com apoio da Fundação São Paulo, está se projetando aí já há um ano e meio, com muitas atividades. Eu não vou me prolongar, né, eu acho que o tema de hoje atrai muito, né, afinal, da onde veio essa floresta amazônica tão incrível, né, que a gente quer preservar, e vamos conhecer um pouquinho mais dessa história, né, tanto a história humana como a história natural. Então, Rafa, muito parabéns aí pela iniciativa e torço aqui, vou estar acompanhando pelo um ótimo evento. Depois também quero dizer para vocês que até o final do ano, o Lumen, além de ter o seu site, que vocês podem visitar, uqsp.br/lumen, é, a gente vai ter uma plataforma. Agradeço muito a professora Andréa Paula, aí da Universidade do ABC, que está nos ajudando aí com os jovens para criar uma plataforma dinâmica, cheia de conteúdo. E essa palestra de hoje, depois de gravada, vai ser editada em pequenas pílulas dentro da nossa plataforma. Rafa, a bola é sua. Obrigado, Zé. Karen, sim, pode retomar. Bom, obrigada pela apresentação, Zé. E, bom, como o Zé comentou, a palestra vai ser gravada, também vai ser disponibilizada uma gravação no site do Projeto Eco, onde vocês podem encontrar também as gravações das outras palestras que a gente já realizou, que foram várias. Então, essa é mais uma palestra nesse longo ciclo de atividades sobre e com na Amazônia.
E, bom, vou fazer uma pequena apresentação dos nossos convidados de hoje. Bom, pequena, mais ou menos, porque são convidados que têm uma trajetória acadêmica de pesquisa bastante grande. Então, bom, vou fazer a apresentação e se vocês quiserem depois incluir outros dados, vocês fiquem à vontade, né? Bom, a Carolina Leves é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem mestrado em Ecologia pelo INPA, né, o Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia, e doutorado em Ecologia pela mesma instituição com cotutela na Universidade de Wageningen. Bom, a meu holandês é péssimo, você me corrige, na Holanda, né? Por essa pesquisa, recebeu 6 prêmios, dentre eles o Prêmio Jovem Cientista do CNPq e o Grande Prêmio CAPES de Tese. Então, um trabalho super reconhecido. Atualmente, ela é professora colaboradora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina e pesquisadora afiliada do Brasil Lab da Universidade de Princeton. Além disso, integra a rede de diálogo entre ecologias da academia e ecologias indígenas desenvolvida pelo Instituto Serra Pilheira. Suas pesquisas tratam das formas como os povos indígenas e as comunidades locais moldam os ecossistemas e a biodiversidade, mapeando estratégias sustentáveis de manejo e conservação da sociobiodiversidade, com base na articulação entre conhecimentos ecológicos indígenas e acadêmicos. Suas pesquisas também se destacam, e aí eu gostaria de enfatizar esse ponto, que acho que é importante no nosso diálogo hoje, né, por integrar várias disciplinas científicas e colaborar com redes de pesquisas nacionais e internacionais que resultam em trabalhos interdisciplinares, colaborativos e com amplo impacto social. Também vou apresentar o Rivelino, e agradecer muito pela sua presença hoje. Rivelino Barreto, da etnia tucano, é formado em filosofia, tem mestrado e doutorado em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina, onde atualmente é professor do Departamento de Antropologia. Ele também é membro do grupo de pesquisa e estudo de ecologia indígena pelo Instituto Serra Pilheira. Rivelino atua como professor há mais de uma década, na verdade, vários anos, o currículo dele é longo, em diferentes cursos e localidades. Entre os anos 2011 e 2019, por exemplo, atuou como professor no Programa de Formação de Professores de Educação Básica e Pedagogia do Campo pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, em diferentes municípios. E durante vários anos também atuou como professor de Sociologia no ensino médio das escolas da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, em Manaus. De 2014 a 2015, foi professor e coordenador pedagógico da Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, dentre as suas publicações, a gente pode destacar 3 livros, sendo 2 deles de antropologia indígena e um de filosofia da educação. Bom, a gente está super ansioso por esse encontro. Eu passo a palavra para Carol e, Rafael, se você puder Não, compartilhar o claro. PowerPoint. Só comentar um pouco da dinâmica, Karen. Talvez a Carol vai falar por alguns minutos e o Rivelino vai trazer uns comentários e o debate a seguir. E após a fala dos dois, a gente abre, né, para a plataforma mais ampla, para quem quiser Isso, e comentar, aí quem questionar. tiver dúvida, tiver questões, quiser se inscrever né, mandar pelo chat, depois eu faço uma ronda de perguntas e a gente vai organizando assim. E estamos com quase 60 participantes, é um recorde, então, sinal que o tema interessa a muitas pessoas. Obrigada. E, Carol, a palavra é sua. Olá a todas, todos. Estou muito feliz de estar aqui podendo participar desse espaço. Queria começar agradecendo muito a Karen pelo convite, e é um privilégio também para mim estar debatendo com o professor Rivelino, que foi meu professor, de antropologia, cosmologia tucano quando eu estava no doutorado, e agora colaboramos juntos nessa rede de pesquisas do Instituto Serra Pilheira e também como dando aula aqui na UFSC. Então, eu preparei uma apresentação que, de fato, vai trazer um diálogo interdisciplinar. Então, eu peço licença para navegar em áreas, né,
da antropologia, que eu não sou especialista, mas eu tenho aprendido muito, principalmente com essa escola de antropologia indígena da Amazônia. E eu queria começar fazendo uma leitura do primeiro indígena a estar ocupando a cadeira de imortal na Academia Brasileira de Letras. Pode passar para mim? Justamente para nos suscitar um pouco de uma reconexão com sonhos, afetos, inspirações e provocações, para a gente entrar nessa apresentação. Então, é um trecho do Futuro Ancestral. Krenak fala: um especialista no assunto me disse que o microplástico viaja pelo nosso corpo e já pode ser encontrado nos bebês que estão nascendo. Achei isso escandaloso, mas não podemos nos render à narrativa de fim do mundo que tem nos assombrado, porque ela serve para nos fazer desistir dos nossos sonhos. E dentro dos nossos sonhos estão as memórias da terra e de nossos ancestrais. Estamos vivendo num mundo onde somos obrigados a mergulhar profundamente na terra para sermos capazes de recriar mundos possíveis. Acontece que, nas narrativas de mundo onde só o humano age, essa centralidade silencia todas as outras presenças. Querem silenciar, inclusive, os encantados, reduzir a uma mímica isso que seria espiritar. Suprimir a existência do corpo em comunhão com a folha, com o líquen, com a água, com o vento, com o fogo, com tudo que ativa a nossa potência transcendente e suplanta a mediocridade a que a humanidade tem se reduzido. Para mim, isso chega a ser uma ofensa. Os humanos estão aceitando a humilhante condição de consumir a terra. Pode passar. E essa inquietação de consumir a terra, né, sendo uma bióloga, né, vindo de uma cidade, uma grande cidade linda, que é o Rio de Janeiro, maravilhosa, mas caótica, conhecida como Selva de Pedra, eu me debrucei, né, dentro dessa inquietação na biologia de que como assim a gente vai destruir, né, a natureza, tornar ela mercadoria a nosso próprio gosto e suprimir toda a diversidade, né, de vida na Terra. E isso me inquietava tanto que eu fui buscar, e aí fui para a Amazônia, né, coração da selva, buscar nessa busca de relações humanas que podem gerar diversidade de vida, biodiversidade. E nesse sentido, pode passar, eu me encontrei nesse grande dilema, né? Que eu acho que a gente, dentro de várias ciências, mas principalmente nas ciências da vida, né? A gente tem discutido muito que a gente está nessa época chamada antropoceno ou capitaloceno, né? Em que a presença humana e o impacto da espécie humana na Terra é tão grande que está suprimindo, né, as outras diversidades de vida e que é necessário, então, estratégias para conservar, né, a diversidade. E aqui eu trago o Eduardo Wilson, que foi um grande pensador na biologia, inclusive popularizou o termo biodiversidade, e que ao longo da vida dele, principalmente no final da vida dele, ele criou, né, esse projeto, que é o Half Earth Project, é como a gente pode preservar o planeta para salvar a natureza da humanidade, com essa visão de que era necessário ter espaços no planeta, e a biologia da conservação ela tem essa tradição de ter espaços de áreas protegidas sem a presença humana. Pode passar. E nesse contexto, eu trago um mapa do Watson, mostrando onde seriam, né, essas áreas onde a gente poderia encontrar essa natureza intacta, pode passar, que seria essa natureza livre das pressões humanas, os únicos lugares onde tem espécies em nível de abundância quase naturais. E dentro desse mapa, a gente destaca, né, dentro das florestas tropicais, a Amazônia, nessa visão da biologia da conservação. Pode passar.
Acontece que justamente o que os conservacionistas estão chamando de ecossistemas intactos, né, eles se sobrepõem aos territórios indígenas e tradicionais, e a gente sobrepôs com o mapa desses territórios. Pode passar aqui agora, eu quero mostrar esse mapa, mais um, que justamente nesses lugares onde se concentra a maior quantidade de comunidades indígenas e comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais. Então, pode passar, a gente se pergunta da onde vem, né, essa visão de mundo de natureza, que nos coloca nesse dilema da necessidade de olhar para essas áreas livres de intervenção humana, que na verdade estão sendo habitadas há milênios. E aí eu trago uma reflexão, eu sei que tem uma diversidade enorme de conceitos e definições de natureza dentro do pensamento ocidental, mas existe uma visão que é dominante, hegemônica, que vem principalmente desde o Renascimento, nessa valorização da ciência, da racionalidade, da humanidade, em que, e aí eu trago o que o dicionário fala, que a natureza é os fenômenos do mundo físico coletivamente, incluindo plantas, animais, paisagens e outras características e produtos da Terra, em oposição aos humanos e às criações humanas. Então, existe dentro da comunidade científica e da sociedade em geral, essa necessidade existiu e ainda existe de ter um conceito para que possa abrigar tudo que é em oposição ao humano. Como se a gente não fizesse parte da natureza e dentro da gente não existisse o mesmo número de bactérias que existem de células no nosso corpo, né? Pode passar. E por isso que, quando eu comecei a colaborar mais intensamente, eu trago aqui o Justino Rezende, do povo Tuiuca, um grande pensador, antropólogo que me inspira muito, trazendo, então, como é que os povos indígenas estão pensando, né? Trazendo suas visões sobre a natureza, e o Justino fala que aquilo que a sociedade ocidental ou a ciência ocidental considera como natureza não é apenas natureza, são também gentes. As árvores, as pedras, os peixes, as estrelas são gente. Isso se contrapõe muito, né, com uma visão de natureza da nossa sociedade mais ocidental. Pode passar. E dentro dessas narrativas e outras visões que eu tenho aprendido, agora eu trago um pouco desse conceito das mulheres indígenas de corpo-território, e aqui uma oficina que teve junto com a Célia Chacriabá e outros pesquisadores Chacriabá, dizendo nessa ideia que o Justino também traz, né, que corpo e território não são separados, são elos que formam e criam pensamentos. O território está longe de ser do senso comum de posse. O território também diz respeito à memória e tradição. Pode passar. Então, a gente fez um exercício aqui de tentar entender quais seriam essas visões dominantes, apesar de altamente diversas, né, no pensamento ocidental, científico, e no pensamento dos povos indígenas, que nos levam a exercer e ter relações e práticas com a biodiversidade. Esse quadro, a gente pode começar olhando para essas visões de mundo, como se distinguem, por exemplo, no pensamento ocidental, existe essa distinção e dualidade entre natureza e cultura. Os humanos são os únicos que têm agência e características sociais, enquanto nas visões de mundo indígena, todos os humanos têm qualidade, todos os seres têm qualidades sociais e agências, e são seres pensantes. Isso muda muito a relação com a biodiversidade. Então, enquanto que as regras para a conservação da biodiversidade é, das sociedades ocidentais vêm geralmente de cima para baixo, são governamentais, a criação de áreas protegidas, por exemplo, e são padronizadas, do ponto de vista
dos povos indígenas, existe a necessidade de negociação constante com os donos dos lugares. Existe a necessidade desse pensamento coletivo. Isso faz com que, por exemplo, dentro da biologia, a gente classifica a biodiversidade como muitas vezes pouco conhecida, por isso que toda a gente está descobrindo novas espécies para a ciência biológica, né? E a biodiversidade está ameaçada, está degradada, precisa ser restaurada, conservada e protegida. Mas do ponto de vista indígena, existem outras noções. Existem a noção, por exemplo, de que o território ele é conhecido, a biodiversidade é conhecida, é cuidada, né? Está em constante transformação. Pode passar. E, aí, por que eu estou trazendo isso? Porque também aprendendo com João Paulo Barreto, tucano, ele disse fortemente que é necessário compreender as diferenças entre os sistemas e os modelos de conhecimento para a gente poder dialogar. E é aqui que eu quero chegar nessa apresentação, é com esse diálogo, né? Então, pode passar. Para enriquecer esse diálogo, eu também trago o pensamento contracolonial dos povos quilombolas, representado aqui pelo Nego Bispo, e que é muito impactante assim, quando eu leio, que contrasta esses pensamentos da academia e o pensamento quilombola. E o Nego Bispo fala que quando Deus disse que a terra estava amaldiçoada por causa de Adão e Eva, e que comeriam a fadiga do suor, ele disse que não poderiam mais desfrutar da natureza. Logo precisariam sintetizar tudo. E assim saíram mundo afora, sintetizando inclusive a si próprios. Grande parte do pensamento dos brancos é sintetizado. O pensamento produzido nas academias é um pensamento sintético, é um saber voltado para a produção de coisas. O pensamento operacionalizado pela escrita é um pensamento sintético, desconectado da vida. Já o pensamento movimentado pela oralidade é um pensamento orgânico. Nisso, Nego Bispo não chacoalha, né? Então, pode passar. E aí, dentro da academia, a gente também tem correntes de pensamento, e agora eu vou entrar mais na ecologia histórica e na Amazônia, que estão buscando também romper, né, esses dualismos e esses paradigmas do pensamento ocidental e ampliar as fronteiras da ciência. Então, uma delas que foi muito significativa na minha carreira como bióloga é passar a questionar essa visão de que nós humanos, Homo sapiens, estamos sempre destruindo a natureza, né? Porque eu aprendi assim, né? Na faculdade, de que não tinha outra saída. Inclusive, a gente está o tempo todo escutando o relógio do juízo final falando que o fim do mundo está muito próximo. O fim do mundo de quem, né? De que sociedade, né? Que a gente criou. E aí eu fui buscar outras relações, né? Que as pessoas poderiam ter, né, com a natureza que está dentro de nós e nos cerca, que podem também ter efeitos positivos. E nisso a ecologia histórica me ajudou bastante. E também nessa necessidade de quebrar um pouco com essas dicotomias, né, de que existe corpo e alma tão separados, material e imaterial, a natureza intacta e transformada, antropizada. Pode passar. Nesse sentido, eu me debrucei e comecei a entender que esse pensamento ele vem sendo construído, aí eu entro na Amazônia, né? Esse pensamento que eu mostrei do mapa da Amazônia como a grande área de floresta tropical intacta, vem desde os naturalistas, né? Que chegaram na Amazônia e descreveram a diversidade, a exuberância, né, das paisagens amazônicas, e como uma floresta virgem e habitada principalmente por caçadores-coletores, muitas vezes com esse adjetivo de primitivos. Pode passar. Essa argumentação, ela foi de uma forma validada cientificamente pela arqueóloga Beth Meggers, e ela que formulou uma teoria que é conhecida como a teoria do determinismo ambiental, de que os solos pobres da Amazônia e as oscilações climáticas ao longo de milhares de anos levariam
a baixa produção de alimento na Amazônia. E isso levaria a uma cultura de floresta tropical limitada pela essa condição ambiental, diferente da cultura andina, né, que a gente encontra esses grandes monumentos de pedra, diferente da cultura também da América Central e europeia. E nesse sentido, após a Beth Meggers, pode passar, existem vários estudos acadêmicos, dentro da paleoecologia, principalmente, que apresentam algumas evidências de que o cultivo indígena ele foi muito pequeno, pouco frequente e restrito aos grandes rios. Pode passar. E, na realidade, a gente tem que pensar e entender que teve um outro evento que foi muito marcante na história das Américas, na história de longa duração, que tem a ver com um colapso populacional da população indígena originária, que esse gráfico mostra um pouco essa ideia, né, de que a população no ano 1000 até o ano 1500 poderia estar crescendo, a gente tem outras evidências que mostram que pelo menos estava estável, e que com o genocídio ligado também ao etnocídio e epistemicídio, provocado pela chegada e a conquista europeia do continente americano, levou a um declínio populacional, pode passar. E tem estimativas de que de 8 a 10 milhões de indígenas viviam na Amazônia nessa época, e 90% da população foi exterminada. Mas o que persiste ainda, pode passar, é uma grande diversidade, né, de territórios que até hoje estão na Amazônia. Existem pelo menos 2,2 milhões de indígenas de mais de 400 povos distintos. Pode passar. E aí, retornando ao futuro ancestral, eu quero entrar e começar a fazer um mergulho na arqueologia agora, para olhar, então, para a ciência acadêmica à luz dessa ideia que Krenak traz de que cultura ancestral não significa voltar ao passado, não é esse exercício, e sim se informar com as experiências dos nossos antepassados e de nós mesmos. Pode passar. E por isso que também eu trago a arqueologia, e eu fui atrás de estudar arqueologia, apesar de não ser arqueóloga, e a arqueologia tem mostrado uma história muito profunda do continente americano, talvez de pelo menos 30 mil anos de história. Aqui a evidência mais antiga é nesse sítio arqueológico no México, que sugere que os humanos já estavam no continente americano nessa época. Pode passar. E na Amazônia, há pelo menos 12 mil anos a gente tem, né, evidência, e tem áreas na Amazônia com painéis de arte rupestre. Eu tive a oportunidade de visitar na Colômbia a Serrania de la Lindosa, com painéis com uma diversidade enorme de espécies da fauna e da flora, inclusive espécies da megafauna extintas. Aqui tem a representação da preguiça gigante, mostrando essa história de longa duração da relação, né, dos povos indígenas com a biodiversidade. Próximo. E também, dentro desse mergulho na arqueologia amazônica, ecologia histórica, eu não podia deixar de trazer o meu orientador do doutorado, um dos orientadores, mas um grande mentor, que é o Charles Clement, que tem falado bastante sobre esse tema da domesticação da Amazônia, assim como pode passar o William Balé, que foi um dos grandes organizadores e fundadores dessa perspectiva da ecologia histórica da Amazônia e da Amazônia como uma floresta cultural, e pode passar. E o arqueólogo, professor da USP, o Eduardo Neves, que conduziu muitas pesquisas e continua conduzindo na Amazônia. Pode passar. E agora, entrando na arqueologia amazônica, e eu trago até essa ideia que Rivelino deu uma aula recente aqui no programa de pós-graduação em ecologia, na disciplina que a gente dá, e ele falou bastante do território carregado de memória. E esse mapa mostra um pouco
desse território ancestral carregado de memória, e os pontos pretos nesse mapa são áreas que a gente chama de terras pretas. São áreas de solo enriquecidos pelo manejo indígena, começaram a ser criados há 6.000 anos atrás e se expandiram na Amazônia há 2.000 anos antes do presente. São os solos mais ricos da Amazônia, comparáveis aos solos que erodem dos Andes e que alimentam os rios de Água Branca, que também são solos bem ricos, que acumularam, né, todos esses resíduos, né? Então eram as antigas lixeiras indígenas que acumularam, por meio de um processo de queima lenta, acumularam uma fertilidade muito grande. E mesmo com as chuvas, esses solos continuam férteis, né? Então, uma evidência muito grande também que contrasta com aquela visão, né, de solos pobres na Amazônia seriam possíveis para produzir alimento, porque, na verdade, os povos amazônicos co-construíram com os organismos do solo esses solos extremamente férteis, que permitem a experimentação também de plantas. Pode passar. E, nesse sentido, aqui só queria trazer que eu dei uma palestra também na pandemia, e a Nívia, professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, ela gravou as músicas que a gente produziu nas viagens que eu fiz na Terra Preta. Eu não vou ter tempo de mostrar a música aqui, de repente no final, mas fica para vocês um pouco dessa possibilidade de vivenciar um pouco da Terra Preta através da música. Pode passar. Mais um. Além das terras pretas, esse mapa está mostrando, os triângulos no mapa são as áreas que a gente chama de obras de terras. Algumas delas são monumentais. Então, na Amazônia, principalmente na borda sul da Amazônia, existem milhares de obras de terra, são geoglifos, aldeias fortificadas, que foram construídas há milhares de anos pelos povos indígenas e que, pode passar, e que algumas delas, mais um, indicam uma sofisticação, né, de obras de engenharia, e aqui eu trago o exemplo do trabalho do Michael Hackenberg e de pesquisadores xinguanos, como o Afokaka Koikuro, que começaram a mapear, né, essas antigas aldeias circulares no Alto Xingu, conectadas por estradas. Então, há pelo menos 1.800 anos antes do presente, os xinguanos estavam ali, né, construindo aldeias circulares e conectadas por várias estradas, seguindo o movimento do Sol, cercadas por jardins, que descreve um sistema de urbanismo, né, amazônico, que é milenar, pode passar, e que não estava só presente no Xingu. Então, tem esse trabalho recente do Stefan Rosten, mostrando no Alto Pano, no Alto Amazônia, no Equador, revelando com dados de LiDAR, que é um sensor que ele escaneia a floresta e olha por debaixo das árvores, uma grande conexão de aldeias com estradas. E ele descreve também esse urbanismo ancestral. Pode passar. Eu só queria fazer uma analogia que um urbanista inglês, em 1902, formulou essa ideia, né, de cidade-jardim, que ainda vem movimentando, acho que dentro da arquitetura e urbanismo, de cidades circulares, conectadas por estradas e com jardins, muito tempo depois que os povos indígenas, porque no Equador já estavam há 2.000 anos construindo essas cidades, né? Então, esse diálogo, né, e esse olhar, né, para o potencial sofisticação de tecnologias de obras de engenharia indígena, ele é necessário e ele está muito atrasado. E nesse sentido também a gente tem trabalhado, e aqui a gente modelou, né, com dados, com modelos estatísticos, que ainda existem mais de 10.000 obras de terras escondidas debaixo da floresta.
Imagina a riqueza que tem, né? De diversidades, né? De formas de ocupação, transformação e manejo da paisagem. Pode passar. E então a gente está falando das terras pretas, que estão representadas no mapa, as obras de terra, e agora eu vou falar um pouco mais, pode passar mais um, sobre as plantas. E aqui vocês estão vendo um vermelho no mapa, são justamente essas áreas na Amazônia onde a gente encontra uma riqueza muito grande de plantas que têm sido manejadas e também domesticadas é, pelas populações indígenas. Pode passar. A domesticação de plantas é um conceito que tem sido muito debatido por diversas disciplinas, e aqui eu trago um pouco da visão dentro da ecologia e da evolução, de que a gente está falando sobre domesticação do ponto de vista de uma história de longa duração, de coevolução entre humanos e plantas. E que se a gente pensar que há 12 mil anos, na Amazônia pelo menos, existem povos indígenas que estão olhando para as palmeiras, aqui está para o punha, experimentando, trazendo para perto das casas, cuidando, selecionando os melhores frutos e acumulando e propagando, acontece que ao longo desse tempo acumulam-se mudanças nas populações de planta. E a pupunha é um exemplo. São centenas de plantas que estão sendo, de alguma forma, manipuladas e evoluindo conjuntamente com os humanos, né, com os povos indígenas. E a gente pode ver os frutos, por exemplo, domesticados da pupunha são muito maiores, né? E em relação aos frutos silvestres. E nesse sentido, pode passar, esse acúmulo de mudanças amplifica e é o que tem gerado a agrobiodiversidade, que a gente fala tanto. Então, todos os alimentos, a maior parte dos alimentos que a gente come, eles, de alguma forma, estão em processo de domesticação. E alguns deles, né, algumas frutas muito conhecidas, outros menos localmente, o cupuaçu, o cacau conhecido, o mapati, o biribá e muitas outras, né, estão relacionados com esse processo. E nesse gráfico, eu só queria mostrar para vocês um pouco dessa ideia de acúmulo de mudanças e de geração de agrobiodiversidade. Então, o que esse gráfico está mostrando, se a gente for pensar, por exemplo, no tamanho de fruto de pupunha que tem populações e curvas que representam pupunhas com diferentes tamanhos de fruto. E aquela estrelinha no início é quando alguém começou a ir para a floresta e falar: essa pupunha eu gostei, eu vou trazer para perto da minha casa, do meu quintal, vou plantar na minha roça. E ao longo do tempo, o que acontece é que esse processo de trazer para perto faz com que, aí vocês veem em cinza uma curva se distanciando das populações silvestres e ampliando a possibilidade de frutos de pupunha com diferentes gostos, sabores, tamanhos. E é isso que acontece no processo de domesticação. E a gente pode ter populações com diferentes graus de domesticação nesse processo. Pode passar. E o que a gente está falando é que essa geração da agrobiodiversidade, todas essas plantas que a gente se alimenta, por exemplo, ela tem acontecido com manejo de roças, de quintais, de florestas, e é um processo cíclico. A roça vira capoeira, depois vira floresta, depois abre de novo uma roça, depois vira aldeia. Então, essa ideia de que a Amazônia e vários lugares da Amazônia passaram em algum momento, por esse processo de serem cuidadas como roça, como capoeira, como floresta, ou eram quintais, pode passar. E nesse sentido, aí quando a gente olha para as comunidades de planta, eu trago o trabalho do Juliano Franco Moraes, que ele fez um trabalho muito bonito com o povo Zoé, demonstrando como o povo Zoé é um povo de alta mobilidade, né, que se movimenta bastante pelo território e que gera suas roças nessa, né, movimentação e abandona, e depois cria outra roça e abandona e volta para a mesma.
E esse processo de movimentação, ele gera florestas em diferentes momentos, estágios sucessionais, com diferentes composições de planta. Pode passar. E esse gráfico, ele mostra que aí tem parcelas que ele inventariou de florestas com diferentes idades, né? Porque eram roças há 17 anos, há 28 anos, há 70 anos, há mais de 140 anos, e as florestas mais diversas em plantas, elas são aquelas que foram roças há mais ou menos 70 anos, né? E que elas têm composições distintas. Então, esse processo de mobilidade indígena e de manejo, de sair, fazer roça e passar para outro lugar, né, itinerante, ele gera um mosaico de florestas em diferentes estágios com diferentes espécies. Então, ele gera comunidades mais diversas. Pode passar. E aí, trazendo um pouco um diálogo com a Fran Baniwa, que é uma parceira de pesquisa também, uma grande inspiração, que ela traz essa ideia de que a roça em si é um lugar do tamanho do mundo, de tão diversificado que é. E que, além de saber os segredos da roça, seus mistérios, nós entendemos sua linguagem, pois ela se comunica com a gente por sinais. E que a roça, então, voltando para essa visão de corpo-território, e que a roça, também a mandioca, a roça é o corpo de um guardião, de um dono. E que o manejo da roça ele está acompanhado desse manejo, desse diálogo, né, com donos dos lugares. Então, a ideia que eu quero trazer aqui, pode passar. Pode passar. E discutindo também, debatendo com o Rivelino, eu quero saber, Rivelino, mais como você está pensando tudo isso, porque eu sei que o Rivelino também cuida de roça e gosta muito desse tema. E o Rivelino me ensinou na aula que ele deu, agora nesse semestre aqui no programa com a gente, é que os lugares eles são pensantes, pois tem seres pensantes, que dialoga com um pouco o que a Fran está falando, da Kali, dona da mandioca. E que a gente precisa reconhecer o princípio intelectual das coisas. Então, quando a gente está falando dentro da biologia, da coevolução e da domesticação de plantas, e aqui eu trago um trabalho maravilhoso da Mariana Cassino, também com vários colaboradores indígenas, e esse desenho, essa arte Runicuim, que na realidade a gente está falando que não é só, né, os humanos que estão construindo essas paisagens e domesticando essas paisagens, que existe uma multiplicidade, né, de seres que estão co-construindo junto essas roças, essas capoeiras, essas florestas. Pode passar. Então, o que a gente pode ver, né, expressado na floresta, e que eu tenho estudado bastante, é essa ideia dos ais, né? As concentrações de plantas, os castanhais, os açaizais. Então, aqui é um mapa participativo que a gente fez na região do Baixo Tapajós. As estrelinhas são os sítios arqueológicos de Terra Preta e as manchas são diferentes ais, concentrações de espécies manejadas. Pode passar. Eu só queria dar uma ideia aqui, é que a paisagem ela é um mosaico, né, que eu estou falando dessas paisagens cultivadas por vários seres que passaram por algum processo de domesticação humana e de outros. Então, a gente encontra os açaizais, pode passar. Os piquiazais, pode passar. Os babaçuais, mais um. Os castanhais. E, nesse sentido, quando a gente pensa qual é a origem, né? Pode passar. Qual a origem, né, desses zais e como eles foram construídos, que eu descrevi, mas como que a gente pode pensar isso numa ampla escala nas florestas amazônicas? Então, agora eu queria entrar com vocês nos dados, pode passar, da ecologia da floresta amazônica. Então, quando botânicos, ecólogos vão para a floresta e fazem seus inventários florísticos para tentar entender a diversidade da Amazônia,
eles realizam, né, esses inventários, e aqui eu trago um trabalho do Hans Derster, que eu colaborei e que foi um marco, né, para descrever a floresta amazônica do ponto de vista da ecologia, é que existem pelo menos 5.000, agora mais, né, espécies científicas, nomes científicos válidos, e uma estimativa de 16.000 espécies de árvores na Amazônia. Então, a Amazônia é hiperdiversa, pode passar. Mas tem um padrão que é também comum em comunidades de plantas em vários lugares do mundo, é que poucas espécies dominam a floresta. Então, 1% das espécies, que são 200 espécies mais ou menos, são responsáveis por metade de todas as árvores que estão na floresta. E 1% também é responsável pelo carbono. Então, o funcionamento da floresta ele é regido por um conjunto pequeno de espécies. Pode passar. E a gente foi olhar para esse conjunto pequeno de espécies, e quem são essas espécies? São justamente espécies que, de alguma forma, estão relacionados com essa história indígena de longa duração e tem um alto grau de domesticação, tem algum grau de domesticação. Essas espécies elas têm 5 vezes mais chances de serem hiperdominantes, demonstrando que na escala da bacia amazônica tem um efeito, uma relação com o manejo indígena de longa duração. E aqui é um mapa desses pontos pretos, são as parcelas de inventário florístico, né? Então você vê onde tem parcelas com maior riqueza dessas árvores, com algum grau de domesticação, e em rosa é as áreas com maior riqueza justamente no sudoeste da Amazônia e no leste, e a gente relacionou, né, essas parcelas com os dados das antigas aldeias, com os sítios arqueológicos. E o que a gente viu é que, além das plantas, porque quando a gente estuda as plantas, a gente pensa, o que influencia a planta sobreviver e se reproduzir? É a necessidade de água, a necessidade de nutrientes do solo, né? Então, assim, e o sol, né? A planta precisa disso. Então, a gente estuda as condições ambientais que explicam a riqueza. Mas o que a gente fez, além disso, pode passar, é olhar para a presença de sítios arqueológicos das aldeias antigas para explicar essa variação dessa riqueza. E a gente encontrou que nas áreas onde tem maior variação e maior riqueza de espécies com algum grau de domesticação, no sudoeste e no leste, esses efeitos, né, da presença de um sítio arqueológico é muito grande. E o que eu estou falando, pode passar, é que aí a gente pode fazer uma caminhada agora, entrar na floresta para visualizar esse padrão de macroescala numa escala da paisagem, é que quando a gente passa, e aqui é uma caminhada pela Floresta Nacional do Tapajós, com dados que a gente empíricos que a gente fez de inventários florísticos nessa floresta e a porcentagem de alimentos, né, da floresta. Estou falando de árvores, palmeiras que têm frutos, né? Então, quando a gente passa por sítios antigos, áreas de terra preta, o que tem nessas florestas, nessas aldeias antigas? Muitos alimentos. Aumenta bastante a quantidade de alimentos. Quando a gente se distancia, diminui. Mas a gente encontra outras aldeias, porque se a gente pensa nessa história de longa duração e nesse contexto do Tapajós existem muitas aldeias, sítios de terra preta, é difícil encontrar uma área onde seria o controle que dentro da biologia a gente procura tanto, que é qual é a natureza intacta, onde que está nessa floresta? Porque quando você se distancia de uma área de terra preta, de sítio arqueológico, você se aproxima de outra, né? Então, um pouco essa ideia que essa figura traz e que para mim foi bem importante pensar nesse gradiente de manejo e não nessa dicotomia, né? Pode passar. Então, eu estou chegando agora para um contexto mais conclusivo e reflexivo, e aqui a Samaúma, no Tapajós, que é muito importante, uma espécie que ocorre principalmente nos solos das várzeas da Amazônia, que são solos férteis, mas lá no Tapajós ela está no que eles chamam de serra, que são áreas a 200 metros de altitude, não são tão altas, mas não são na beira dos rios, né? E são solos de terra preta. A Samaúma sempre está indicando esses solos de terra preta.
a ideia de que as árvores carregam, né, essa parte da história profunda. E eu vou ler um trechinho de uma música que o Bernardo Flores fez comigo numa dessas viagens, pode passar, que descreve um pouco essa ideia de que o ribeirinho me disse, se na serra subisse, encontraria sinais de seus ancestrais. Onde essa malma sagrada, vinda de longe ou plantada, cercada de piquiás, tapazeiros e uxizais. Então, é um pouco disso que a gente, essa dimensão, né, de que as árvores e as florestas, elas trazem histórias. Histórias que as pessoas contam e histórias que estão gravadas na memória, né, desses seres. Pode passar. E nesse sentido, dessa íntima conexão, né, entre os povos indígenas locais com as plantas, eu queria trazer também uma reflexão, um artigo que a gente fez de perspectiva, sobre essa interdependência. Então, se a gente olha para a paisagem nessa perspectiva da interdependência, existe um feedback, um sistema de retroalimentação, em que os povos indígenas, quando encontram, né, as espécies que servem de alimento, né, e conhecem e manejam essas espécies, elas se tornam mais disponíveis, né, na paisagem. E essa disponibilidade, essa relação que se tem com essas plantas gera mais conhecimento e gera florestas mais ricas em alimento. Pode passar. E na hora que a gente exclui, né, as populações, e aí eu volto para o dilema da conservação, né, que essa é sempre uma questão, né, de que é necessário manter um espaço sem as pessoas. Aí a gente espera que, aí pode passar, a gente fez uma projeção e de que as plantas mais domesticadas iriam desaparecer, os solos ricos de terra preta e as espécies exigentes também tendem a desaparecer. No longo prazo, a gente estimou que 80% das espécies que servem como alimento podem sair do sistema. Perdendo essas espécies, a gente perde alimento também para os animais frugívoros. Tem muitos animais, a gente sabe que quase 100% das espécies na Amazônia, 98% dependem dos animais para se dispersar e se reproduzir. E também diminui a oferta de proteína animal. E, ao mesmo tempo, o conhecimento local se perde. E aí a gente chega nesse panorama, pode passar, que a gente descreve dessa teia de relações, né, entre a biodiversidade e a diversidade cultural. Na verdade, ainda está em duas caixinhas separadas, porque isso, o pensamento ocidental é nesse contexto das duas caixinhas separadas, mas, na verdade, essas coisas, na visão de mundo indígena, elas se conectam, se entremeiam, a biodiversidade e a diversidade, né, de culturas com seus conhecimentos, práticas. E essa teia de relações, se ela estiver funcionando, ela gera benefícios. Benefícios como eu descrevi, que é a agrobiodiversidade, a quantidade de alimentos, tanto para as pessoas como para a fauna. Mas a gente está vivendo um momento que as coisas estão mudando, e mudando muito rapidamente. Então, com as mudanças no uso do solo, com as mudanças climáticas e com as mudanças sociais, a gente está perdendo essas conexões e perdendo os benefícios que essas conexões elas podem nos trazer. Pode passar. E nesse sentido, para mim foi bem importante adentrar e ler novamente Paulo Freire, que traz a pedagogia da esperança, a pedagogia do oprimido também, o com lanche essa para ela, possibilidade do obrigado. conhecimento não ser regulado, né, por poucas pessoas, e do conhecimento ele ter a possibilidade de ser um conhecimento como emancipação. E nesse sentido, a gente traz essa ideia dos pontos de esperança socioecológicos que veio do trabalho do coletivo do Xingu, do Hackenberger e dos pesquisadores indígenas, que contrastam com foco na conservação de hotspots. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma visão muito importante na conservação desses lugares onde tem muita diversidade, endemismo, e que estão extremamente ameaçados. E a gente inverte e pensa, e se a gente pensar nos lugares onde tem muita diversidade, estão ameaçados, mas que têm esperança?
E, nesse sentido, a gente volta a essa possibilidade de sonhar, né, nesse mundo tão complicado que a gente vive, com tantas crises, né, e tanta destruição. E, nesse sentido, a gente também reconhece, do ponto de vista desses pontos de esperança, que existem influências humanas, né, em várias camadas da diversidade, tanto genética, como fenotípica, como eu mostrei, tamanhos de frutos, taxonômica, funcional, ecossistêmica, por conta dessa evolução conjunta, né, do ser humano faz parte do sistema. E essa necessidade de respeitar, né, os povos e as comunidades e promover uma relação não hierárquica entre os sistemas de conhecimento. Então, é possível pensar, né, onde está acontecendo essas estratégias de diálogo entre a ciência e a tecnologia de ponta e o conhecimento local, pode passar. E que é possível ter uma conservação conjunta da natureza e cultura, e aqui um exemplo que a gente traz no trabalho consolidado é o exemplo do Alto Xingu, da barreira e do mapeamento que eles estão fazendo. Então, aquele mapeamento das aldeias, um mapeamento arqueológico, ele tem sido expandido para mapear, né, as áreas, os focos de incêndio, para mapear, foi importante na Covid para mapear os pacientes, as pessoas que estavam contaminados, e essa comunicação entre o mapeamento na base, feita pelos próprios xinguanos, com a comunicação com um sistema de sensoramento remoto e um portal de sensoramento remoto administrado, né, pelos pesquisadores desse projeto, tem trazido um pouco de esperança para uma região em que está extremamente ameaçada. E aqui eu trago também um mapa feito pelo André Junqueira, num relatório que ele produziu, de onde estão essas iniciativas de diálogo entre sistemas de conhecimento na Amazônia. Pode passar. Então, algumas implicações agora dessa apresentação é que a biodiversidade e os ecossistemas eles carregam a memória humana e que os patrimônios naturais, eles também são patrimônios culturais e territórios ancestrais e precisam ser olhados, compreendidos também dessa forma. E, nesse sentido, os povos indígenas, eles se reconhecem como guardiões, mantenedores e amplificadores desses patrimônios. Pode passar. Poderia parar por aí, mas eu quero deixar uma reflexão para a discussão também com o Rivelino, de que se fala muito na antropologia da virada ontológica, dessa virada da compreensão do ser e do processo de pesquisar, né, ser. Na ecologia, isso é muito incipiente, na verdade, isso não existe. A gente está tentando promover isso, acho que a Mariana Cassino tem falado nisso também. Como, né, promover isso na ecologia? Aí o trabalho junto com o Rivelino é tão importante, pensando em ecologias indígenas, né? E, nesse sentido, eu mergulhei um pouco nisso com essa nova escola de antropologia indígena na Amazônia, tentando entender esses processos da vida humana em conexão com outros seres, e a gente produziu um artigo, pode passar, que foi publicado ano passado, buscando trazer um pouco dessas perspectivas indígenas para sustentabilidade e conservação. E a gente trouxe esse diálogo, eu não vou falar profundamente sobre isso, mas eu só queria deixar essa última reflexão, pode passar, em que o que é sustentabilidade? Então, como que a gente pensa a sustentabilidade, levando em conta toda essa bagagem, né? Que a Amazônia é dinâmica, é um sistema socioecológico, é um território ancestral, e também aí a perspectiva que a gente aprofundou é a perspectiva do Alto Rio Negro. Eu não vou ter tempo para falar disso, acho que Rivelino pode falar mais, mas a gente chegou numa ideia de que a sustentabilidade tem bastante a ver com como a gente mantém, compreende o funcionamento da rede de relações. E aí trago esse conceito também cosmopolítica, que é um conceito que João Paulo Tucano, Silvio Barreto estão usando, e agora
quero trazer eles para a discussão, eles não estão aqui, mas eles estão nesse debate, pode passar. Na hora que o João Paulo fala que cosmopolítica, aí ele retoma essa noção de corpo-território, corpo-pessoa, conecta o coletivo às pessoas numa teia de relação com os outros seres, com a maçã, com a floresta, com o território, com a água, com artefatos, com a casa, com os parentes, com as outras pessoas. Então, me parece que essa conexão e esse entendimento das redes de relações cosmopolíticas, agora a gente está com um novo projeto para estudar, né, essa rede cosmopolítica nos territórios, ela é fundamental e ela está sendo cada vez mais erodida. Pode passar. E o Silvio, ele traz uma definição muito simples e profunda para mim, é que a sustentabilidade é ter fartura e poder compartilhar. Pode passar. Então, eu paro por aqui. Agora estou muito feliz em poder debater com vocês. Quero agradecer com Ecatureté. Aprendi um pouquinho, quase nada, mas um pouquinho em Egatu, quando eu estive com os Baré, no Alto Rio Negro. E espero que a gente possa continuar essa conversa hoje e também em outros eventos. Obrigada. Obrigada, Carol. Acho que a gente podia passar a palavra para o Rivelino, e aí depois para as perguntas. Se vocês quiserem se inscrever pelo chat, eu vou depois organizando a ordem do debate. Rivelino, por favor, fica à vontade. Belino, consegue ouvir a gente? Ah, ok, tá tirando. Sim, Isso, sim. tá acessível agora. Perfeito, Tá perfeito. travando. Esse é minha internet aqui. Aqui ainda é bom dia, estamos passando de bom dia para boa tarde. Eu quero agradecer a todos vocês, primeiramente, pelo convite, né? A Rafael, e espero conhecê-los pessoalmente um dia. Também é com grande alegria que eu compartilho um pouco como comentarista a partir da apresentação da Carol, né? Então, agradecer a Karen, né, a Rafael, a José Luiz, que fez aí a apresentação do projeto, e parabenizar também a vocês pela iniciativa, pelo investimento, assim, de pesquisas, né? São iniciativas como essa são necessárias para esse debate e, assim, envolvendo tanta, tanto as teorias científicas, as teorias dos povos originários e assim por diante, né? E eu também só queria justificar, porque daqui a pouco eu já tenho aula, tenho que ir para a universidade, então, assim que eu terminar minha participação como comentarista, pode ser que em certo momento eu tenha que sair, eu precise sair para ir à universidade, tá? Só para justificar, caso isso venha a acontecer, tá bom? E, então, é um tema, assim, que é necessário pensarmos, né, a partir de diferentes áreas da ciência, né? Então, pensar a floresta amazônica hoje, ela é uma responsabilidade de todas as áreas científicas, né? Então, no caso, digamos assim, só um pouquinho que eu vou. Então, nós temos que pensar a Amazônia, a floresta amazônica, a partir de diferentes áreas da ciência, né? Ciência indígena, ciência biológica, antropológica, né? Filosófica, entre outras áreas, digamos assim, porque é uma questão que envolve toda a segurança, toda o meio ambiente da humanidade, né? Então, nós estamos falando de um tema que contempla essa diversidade científica, digamos assim, né?
Então, veio assim a apresentação da Carol enquanto pesquisadora, né, enquanto é, pessoa que se dedica a esse estudo, a partir de suas pesquisas, né, projetos em ação. Também tive a oportunidade de ouvi-la em outros momentos é, pelo projeto do Instituto Serra Pilheira, né? Para mim foi fundamental esse diálogo com a ecologia. Até então, eu sou da área de antropologia, em termos acadêmicos, mas antes disso, todo indígena, ele é especialista, ou, digamos assim, ele é cientista a partir de sua cultura, né? Todos os povos originários, né, independentemente de sua etnia, são cientistas de sua cultura, de sua territorialidade, do seu meio ambiente, né? Então, a Amazônia, por exemplo, a floresta em si, além da floresta, digamos assim, ela também é composta por essas ciências, ou dialoga com essas ciências dos povos originários, que nasce de acordo com cada etnia, com cada localidade, e assim por diante, né? Então, é, é um debate que, para mim, está em jogo digamos assim, essa discussão também entre a ciência que os povos originários mantêm, né? Assim como também hoje a discussão envolve a ciência ambiental, né? A biologia, né? A ecologia, entre outras áreas, né? A própria ciência acadêmica também está em detalhe. E também dizermos que esse nosso debate, né, científico, acadêmico, ele também é fundamental na medida em que existe uma pressão contínua do sistema capitalista, né, do sistema neoliberal, para esse contexto da Amazônia, né? Então, é fundamental também nós pensarmos a Amazônia, que é um espaço em que esses sistemas capitalistas, né, esse sistema neoliberal, ele está presente, né? Ele está, digamos assim, cada vez mais querendo assim dominar ou infiltrar nas mentalidades ecológicas indígenas. Então, por isso que muitas pessoas na Amazônia, muitos indígenas, inclusive uma parte dos indígenas, defendem, por exemplo, a exploração de minério, exploração de madeira, né? E há esses conflitos, digamos assim, acontecendo. Claro que a maior parte, né, da população dos povos originários defendemos pela preservação e somos contra exploração de minério, embora que seja uma realidade em nosso meio, né? Essas ações. Então, temos essas questões para a gente pensar, né? E aí, essa composição muito bem apresentada pela Caroline, né? O que envolve essa composição? Claro, é a floresta, né? Temos rios, a biodiversidade, né? A flora e fauna também, que por si mesmo, no meu entendimento, são a própria natureza, ela é um pensamento. A própria natureza, ela existe porque, como contam as histórias, a memória dos povos originários, ela existe a partir do momento em que ela é também algo que pensa, né? Por isso que estudos antropológicos, como, por exemplo, do Eduardo Ribeiro de Castro, para nós é aquilo que pensamos, né? Então, muitos antropólogos, pesquisadores da antropologia, trouxeram essa leitura achando que estivessem, digamos assim, é, fazendo pesquisas diferentes, mas que, na verdade, tiveram uma leitura muito positiva, né? Justamente porque a natureza, para as culturas dos povos originários, né? Digamos, para a ciência dos povos originários, é tem também uma vida social da natureza, digamos assim, né? E, claro que essa ciência da ecologia indígena, ela está nessa compreensão da biodiversidade, né? Na dinâmica ou funcionalidade é, da floresta, né? Do desenvolvimento, né? Então, isso, para nós, digamos assim, todos os povos originários, né? Independentemente dos lugares em que estivermos, eles têm essa leitura científica
a partir de sua realidade, né? E aí, claro que a preservação do meio ambiente, do ponto de vista dos povos originários, é de acordo com a compreensão de sua ciência, né, de sua tecnologia, né? E aí eu também tenho lido um pouco alguns textos do Nego Bispo. Ele vai dizer que a melhor forma, por exemplo, de preservar um peixe é mantê-lo onde ele está, né? Então, acho que claro que ele está trazendo, né, um pensamento muito positivo, né? Creio que essa experiência que as culturas dos povos originários têm feito em relação ao meio ambiente, né? E aí nós temos, então, essa aproximação, né, entre a ciência ecológica acadêmica e ciência ecológica indígena. Então, um exercício como esse que nós estamos fazendo agora, é essa experiência acontecendo, né? Onde pesquisadores como vocês, estudiosos, né, da área da ecologia, outras também, né, trazem esse debate, essa preocupação da necessidade de entendimento dessas tecnologias. Então, eu creio que pensar a preservação da Amazônia, creio que seja necessário essa compreensão das nossas tecnologias, né? Elas não estão escritas no papel, mas elas estão escritas na alma, no coração, na mente, né? Na prática, no dia a dia. Isso, digamos assim, essa mentalidade educativa ecológica que sempre tem preservado, tem sido, digamos assim, o fundamento da preservação da Amazônia, né? Porque você entender o meio ambiente como parte da sua vida e de sua sustentabilidade, é claro que você vai cuidar. Você não vê o meio ambiente, as populações originárias, eles não veem, ou nós não vemos o meio ambiente como meio de lucro, mas sim como meio de sustentabilidade. Por isso, o cuidado, né? Eu creio que essa aproximação, como a Carol descreveu, né, na sua apresentação, é fundamental. Também porque para nós, assim, do ponto de vista da ecologia, é fundamental trazermos, né, vocês que são pesquisadores, trazer essa leitura na medida em que a nossa tecnologia científica, digamos assim, né, a nossa ciência ecológica, ela tem uma forma específica de entendimento, de descrição, de teoria, de conceito e assim por diante. Mas cada vez mais é necessário, de fato, essa aproximação, né? Então, por isso que eu estava falando para vocês que a natureza, ela é um pensamento, né? Como o Carol mencionou muito bem na sua apresentação. E assim como também falei para vocês que o lugar é base de pensamento. Então, por isso que quando uma pedra, um poço, né, um estirão de um rio, um lago, né, um rio, uma montanha, uma serra, uma floresta, eles têm nome, têm, né, história, têm fatos, têm concentração de, digamos, seres, né, ou animais, enfim, né, de pássaros, né, essa biodiversidade, ela é uma concentração dos lugares também, né, porque por isso que a ciência ecológica indígena mostra onde se deve caçar, onde se deve pescar, onde tem, né, essa ocorrência de tal como peixes, né, onde pesca tal tipo de peixe. Então, isso digamos assim, a base do conhecimento da natureza, né? Depois também, a própria Carol trouxe né, essa leitura de que a Amazônia é um território carregado de memória, né? Por isso que temos essa leitura também sobre o meio ambiente, né? Creio que uma das grandes questões aqui é justamente essa educação ecológica do sistema governamental, né? Porque nós discutimos muito, vocês discutem, estudam, mas se não houver essa mudança no sistema governamental, sistema do governo, né, tudo isso passa também a tipo de representações políticas que temos né, no nosso Estado. Porque se temos representações políticas Augusto,
tem essa leitura, Tenho uma grande amiga minha que bateu no carro ligeiramente, ligeiramente. Eu quero saber o orçamento e sem ser consigo. Como é que está, André? Eu sei. eu não sei se eu que estou. Tá, Tá tudo não, tá bem, né? aberto aqui. Então, Rafael, você consegue fechar o Desculpa, microfone da Ana? eu tô procurando uma pessoa que. É a Ana Janeira. Ana já. Falando, Ah, pronto. Pode seguir, Rivelino, desculpa. Tudo bem. Não, eu pensei que meu computador que estivesse falhando aqui, né? Mas tudo bem, tranquilo, né? Retomamos aqui. Então, creio que esses debates, essas nossas discussões, esses nossos entendimentos precisam alcançar o sistema, digamos assim, estatal, governamental, porque ali que estão as decisões, tomada de decisões, né? Como eu estou falando, a mudança também, por exemplo, passa pela escolha dos representantes políticos do nosso país, né? Onde temos digamos assim, como pessoas que defendem, como vocês deveriam estar lá na Federal, né, no Senado, defendendo isso, porque nós temos lá nós na ciência defendendo essa preservação e quem toma decisões são contra, né, essas questões. Então são temas que nós precisamos todos discutir, né? Então, falando aqui também que esse entendimento da floresta, né, da natureza, da água, do rio, do peixe, né, da caça, frutas e outros, né, como vida. Claro que a Carol trouxe uma leitura técnica, né? Então, para nós, tudo é vida. Para vocês também, né? Entendem que o meio ambiente é vida, né? Então, se o meio ambiente nos condiciona essa vida, é claro que nós temos que também trabalhar para que essa vida tenha continuidade, né? Então, falei para vocês, necessário entendermos, né, ou trabalharmos acerca desse entendimento da tecnologia ecológica dos povos originários, né? Assim como também é bom, no meu entendimento, né, nessa leitura, as tecnologias ecológicas dos povos originários geram constantemente, né, outras tecnologias da natureza, porque existe a tecnologia produzida pelos povos originários, enquanto seres, pessoas, homens, mulheres, e a própria natureza, né, ela tem essa tecnologia autônoma, digamos, independente da nossa ação. Por isso que uma árvore ela gera vários, né? Não é preciso o ser humano agir, né? Claro, hoje, nós temos uma forma hoje de ação, né? Nós plantamos, né? Tem várias ações nesse sentido, mas uma fruta, por exemplo, né? Uma árvore, ela vai multiplicando a partir da sua própria existência. Por isso essa preservação, né? Assim como os peixes, né? Eles geram por si mesmo, desde que esteja preservado, conservado, o rio, né? E assim por diante. E aí, um dos exemplos é a própria roça, que eu aprendi isso com a Carol, com, né, o professor Rafael, que é da Paraíba, a galera aí da Serra Pilheira, essa leitura do sistema retroalimentativo, né? Sistema de retroalimentação. Para nós, entendemos que fazer roça, ela envolve a produção da maniva, o plantio da maniva, a colheita da mandioca, né, e outros mecanismos, mas no decorrer do tempo a gente percebe que tudo que nós fazemos, ela gera outra biodiversidade, outras inúmeras biodiversidades. Então, por isso que a nossa tecnologia de fazer roçar, derrubar roça, queimar roça, ela não é uma tecnologia digamos assim, que elimina a floresta. Pelo contrário, ela é uma tecnologia que sempre multiplicou digamos assim, a biodiversidade da floresta amazônica. Então, é preciso por exemplo, muitos estão confundindo essa tecnologia também, né? Agora os indígenas não podem mais queimar, fazer roça assim, para não, ao contrário, ainda não entenderam por que essa tecnologia funcionou há milhares de anos, né? Não é algo que foi inventado em 10 ou 5 anos, né? Então é preciso
no meu entendimento, nós discutimos mais sobre isso, né? Então, essa floresta amazônica, é claro que no nosso entendimento, creio que certamente outros, né, outros debates vocês terão, né, outros comentários, outras leituras, digamos assim. Essa floresta amazônica, quando se trata dessa preservação, ela passa, a princípio, né, por esse entendimento da tecnologia ecológica dos povos originários, né, por como que isso é trabalhado, preservado, é, cuidado, vivenciado, né, entendido, interpretado, né, porque ela envolve especificamente na compreensão do tempo, né, o plantio, a colheita, né, a derrubada de uma roça, ela segue esse cronograma do tempo. Se há, por exemplo, assim como também a sustentabilidade do rio, dos peixes, ela segue esse cronograma do tempo, né? A própria floresta também. Você entender esse cronograma do tempo da natureza é fundamental, né? Para entender em que momento que você pode caçar tal caça, né? Que momento que tal fruta, né, estará à disposição para a colheita e assim por diante, né? Entre outros, né, que podemos debater a partir dessas questões. E aí também essa tecnologia da natureza, como estamos falando, né? Acho que essas duas dimensões são fundamentais nessa compreensão para o debate da preservação do meio ambiente, né? E aí a Carol trouxe sobre essas questões dos lugares são pensantes, né? Pois tem seus pensamentos, são porque tem seres pensantes que nós já comentamos um pouco aqui, que essa geração de conhecimento, né? Porque muitos alunos me perguntam, professor, o Curupira existe? Porque pelo Estado, a escola, a educação não indígena tornou o Curupira como um vilão, né? Alguém, né? Claro que não estou dizendo que o Curupira é amigo de todo mundo na floresta, né? Claro que nós também temos medo dele, mas é alguém que cuida da natureza. Ele existe, sim, né? Então, assim como outros animais, né? Outros seres, serpentes, cobras, né? Entre outros, na verdade, é isso que João Paulo, meu primo, vai trabalhar um pouco na sua pesquisa, né? Quando ele fala de peixe-gente, né? Justamente nesse entendimento. Existem esses seres que são mãe dos peixes, mãe das caças, mãe de todos, né? As frutas, por exemplo, tudo tem história. A Carol mostrou a pupunha. Isso leva, somente aquela fruta, ela leva a história, a memória de vários fatores. Como surgiu, porque, né? Até calango, né? Entra no meio dessa história para muito bem. Por exemplo, nós olhamos a beleza da pupunha, mas ao mesmo tempo, ela é um produto que, em certo momento, quando a pessoa está adoecida, ela deve evitar comer essas frutas, no sentido do cuidado do corpo, né? Então, esses elementos são fundamentais justamente porque a racionalidade do xamanismo, né? Da musicalidade, da educação, da política, da organização social dos povos originários, do nosso ponto de vista, ela nasce da natureza, né? Ela surge desses elementos, né? Então, por isso que tem esse entendimento enquanto meio de geração de conhecimento, né? Então, insistiria para que todos nós debatêssemos sobre essa ciência ecológica indígena, né? Essa ciência ecológica acadêmica, né, é fundamental, que para mim são esperanças, né, para a continuidade dessa preservação da floresta amazônica, né, essa relação, esse diálogo, digamos assim. Eu também diria que nós somos mencionados, descritos como guardiões das florestas, né? Não só cuidemos ou pensemos para o cuidar da floresta, isso é uma parte, mas também pensemos no cuidado dessas pessoas. Pessoas que moram na floresta, elas precisam de cuidado, atenção, né?
precisam de investimento também, por que não? Eu acho que ações como essa que nós estamos tendo aqui é justamente para que outras, né, fontes de pesquisa surjam, né, porque não é preciso pensar no cuidado da Amazônia, da floresta e das pessoas que habitam, porque há muita desigualdade social na Amazônia, né? Por isso que inúmeras migrações estão acontecendo para o contexto urbano, né? Claro que somos livres, podemos morar na cidade ou na aldeia, né, em outros lugares, mas somos esquecidos na Amazônia. As culturas indígenas são esquecidas, né? Se pensa a Amazônia apenas como, digamos assim, como se muitos de nós não existíssemos nessas localidades, né? Então, penso que é fundamental, na medida em que nós implementemos projetos grandes para esse, né, para esse debate, integrar essas pessoas, debater com essas pessoas, né, é, reivindicar juntamente com essas pessoas, para justamente entendermos o que nós queremos quando falamos da preservação da floresta amazônica, né? Fica aí um pouco essa nossa mensagem, esse nosso diálogo, né? Ao mesmo tempo, é necessário que pesquisadores, né, acadêmicos, indígenas, sejam integrados em grupo de pesquisa como o de vocês, né? Que sejam, tornem-se bolsistas, tornem-se especialistas, né? Porque esse retorno cultural, ela pode acontecer a partir também dessas experiências, porque muitos de nós saímos cedo das aldeias, né? Muitos de nós estamos na academia e é necessário, digamos assim, integrar essas nossas ecologias, essas nossas epistemologias na academia, né? Não só pensemos em fazer lindos projetos quando esquecemos, né, muitas coisas também. Ou seja, nós na academia temos muito isso, né? Escrevemos bem sobre um determinado grupo que pesquisamos, mas na verdade esquecemos desses caras ao mesmo tempo, né? Então fica aí nossa, como forma de compartilhar, ao mesmo tempo, convite para esse debate contínuo, né? Acho que todos nós temos essa responsabilidade pela preservação da Amazônia, né? Nós indígenas, vocês que não são indígenas, nós que somos pesquisadores, nós que somos cientistas, somos responsáveis, né? As nossas escolhas políticas também são responsáveis, são, digamos assim, deve ser pensado como responsabilidade, né? Então, digamos assim que se queremos a preservação da Amazônia, precisamos pensar de forma coletiva e grandiosa. É isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigada, Rivelino. Excelentes palavras, várias questões para a gente seguir com o debate. A gente já tem algumas perguntas e intervenções aqui no chat. Eu organizei aqui, nós temos três. Eu vou pedir, eu vou ler as que estão aqui inscritas, mas se quem fez a pergunta, se quiser abrir o microfone e fazer diretamente, também fica à vontade. Eu vou pedir só para que as pessoas sejam breves, porque a gente tem mais uma meia hora, depende também da disponibilidade da Carol, para a gente não abusar muito do tempo dela, que é daqui a pouco a hora do almoço. Então, a primeira pessoa aqui é a Jussara. Jussara, você quer fazer a sua pergunta? Bom, cadê? Jussara? Na verdade, não é uma pergunta, é uma contribuição da minha Por favor. experiência. Está me Só, ouvindo? sim, eu só peço para que você faça de uma maneira breve para Não, dar é tempo de breve, é breve. fazer Eu as quero outras perguntas. agradecer aos professores, meus ex-professores, fui estudante de doutorado aí da PUC, eu fiquei muito, muito feliz com o convite da professora Ana Gutfab, Rafael, enfim. É assim, Carolina, parabéns pela sua palestra aqui aberta, muito importante, e da experiência que eu tenho na formação de professores indígenas aqui no Amapá. É assim, quando você fala do conhecimento ancestral, eu vou fazer só uma colocação aqui em relação a esses saberes, porque quando a gente fala de mundo, de universo,
Aqui a gente divide, compartilha assim, a vivência do saber ancestral. Por exemplo, o mundo visível e o mundo invisível, que estão no mesmo territorialidade entre terra e celeste. Então, é muito importante aquela parte que você falou da questão da cultura, da agricultura, aqueles fazem muito a questão do mutirão compartilhado entre família, de colheita, de plantio, de trabalho com a terra. Isso é muito importante porque, como você mencionou, a terra, os elementos, eles têm uma vida, eles têm um processo ancestral, para eles um significado muito grande. Então, é muito importante quando você também coloca a questão do território, né, das frutas, da questão da sobrevivência. Então, eu achei muito importante e dividir com você essa questão também desses universos. Por exemplo, colocando rapidinho o Sol. O Sol, a gente sabe que é uma estrela dentro da astrofísica, dos elementos celestes. A Lua é um satélite, tudo bem, a gente tem essa noção da ciência, do conhecimento ocidental, mas para eles tem uma outra dimensão, o fluxo das marés, a questão do tipo de cultura que vai ser plantado, a questão do tipo de rito que vai ser feito durante o ano, um calendário diferenciado, né? E a gente sabe que essa astronomia antiga ela vem de tempos passados, né? De civilizações mais antigas, como os Maia, enfim, né? A questão do povo egípcio. Então havia toda uma cronologia entre o tempo, o espaço e o universo, né? Então não é que a gente dá muita só a questão do saber ancestral, mas essa conexão com a ciência é muito importante, como o professor falou, né? E como você também falou. Então, essa é só para compartilhar e agradecer e parabenizar a todos. Obrigada. Obrigada, Jussara. Acho que eu vou fazer então a pergunta seguinte. Não sei se é a pergunta da Ana, né? Ana, você quer que eu leia ou você quer abrir o microfone para fazer? Pode ler, sim, Karen. Tá bom, obrigada. Porque Bom, vai estar emendada de alguma maneira, é como a Sara isso, falou, e o exatamente. exemplo vem na discussão logo a seguir da minha pergunta. Então, se colocar, é um apanhado geral, eu acho, da dúvida que muita gente tem na Sim, cabeça. a minha também. Pergunta da Ana é a seguinte, Carol: como tem acontecido esse diálogo entre a ciência ocidental e as ciências tradicionais? Em outras palavras, né, como modelos tão distintos conseguem dialogar? E aí eu queria já emendar também uma pergunta que vai nesse sentido, né? Justamente você mostrou no final da sua apresentação, esse artigo bem importante que vocês publicaram coletivamente ano passado na Science, que justamente trata desse intento, né, de indigenização da ciência da conservação. Queria que você falasse sobre justamente esse tema, né, do diálogo entre formas de conhecimento tão distintos e como foi a escrita desse artigo, como tem sido a sua experiência também com esse processo de indigenização, considerando todas essas diferenças, né? E aí acho muito interessante se você puder, junto disso, falar mais um pouco sobre essa virada ontológica na ecologia, porque a gente vê, digamos, diversas viradas, né? Virada, por exemplo, no direito, com os direitos da natureza, né? Os não humanos como sujeitos de direitos em várias constituições ou em níveis diferentes do direito em vários países, na América Latina, mas não só. Na Europa tem um exemplo importante, na Espanha agora com o Mar Menor, e isso tem se multiplicado justamente pela limitação dessa ideia de natureza restrita, né? Uma certa ideia de natureza moderna. Então, se você puder falar um pouco mais sobre isso, como tem sido esse diálogo e essa virada ontológica em direção à cosmopolítica na ecologia. Obrigada, Karen, Jussara. Muito bom também poder ouvir Rivelino. Eu vou começar, então, dessa sua provocação, né, Karen, que vem de uma resposta também para essa questão que quem trouxe foi A Ana, a Ana. É, bom, primeiro, é um processo que existem muitas barreiras, né? Então,
primeiro, eu acho que o primeiro passo assim para o diálogo acontecer é um posicionamento de quem está disposto a fazer esse diálogo e reconhecimento de que a ciência, como ela é dita universal, ela não é a única forma de explicação do mundo, não é a única ciência. Assim, né? Eu acho que passa por uma necessidade desse reconhecimento e uma necessidade desse diálogo ele não ser hierárquico. Quem vai ditar que a, quem vai falar que o conhecimento é mais válido que o outro é a ciência acadêmica, porque dentro do contexto da ecologia, vamos dizer, o conhecimento ecológico local, tiveram momentos, né, no que a gente tem tentado mudar agora como um termo que é etnoecologia, né, que é justamente, vamos dizer, validar o conhecimento ecológico indígena através dos métodos e conceitos da ecologia acadêmica. Então, eu acho que o primeiro passo é reconhecer que não vamos fazer essa validação. Não faz sentido. A validação do conhecimento ecológico indígena deve ser feita e é feita já, por eles próprios, certo? Então, esse diálogo é sem hierarquias. E aí, nesse processo de construção do artigo, que eu acho interessante colocar, e aí me vem também o João Paulo falando, as chaves de pensamento do conhecimento indígena, né? Então, o conhecimento indígena, dentro das ciências mais duras, ou foi apropriado, ou foi invisibilizado, em geral. E dentro da sociedade, existe essa visão de que ele está numa caixa, num contexto de crença. Até por conta desse aspecto que a Jussara traz, que Rivelino traz, curupira, seres invisíveis, espiritualidade. Então, o que o João Paulo também colocou, e que para mim foi importante, é que vamos tirar dessa caixa da religião e de crença, os sistemas de conhecimento indígena, para a gente olhar para o que ele tem a oferecer, tentando tirar esse véu, sabe? E também não colocando na caixa de etno, porque a caixa de etno é, 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 não é a ciência em si. É como se existisse a ciência ecológica e que é a única, que é a ciência acadêmica ocidental, e a etnoecologia, que são as ciências dos outros. Então, tira etno, é ciência indígena, ecológica. Aí, abrindo isso, a gente começa a dialogar e falar, então, quais são as teorias indígenas? Quais são os métodos das ciências indígenas? Quais são as práticas? Quais são os sistemas de validação? A gente começou a fazer esse exercício, né? Vamos usar os termos que a ciência acadêmica ecológica usa e dialogar nesses termos. A gente enfrentou várias barreiras na produção desse artigo. Eu tive, inclusive, reuniões com o editor da Science sobre como abrir espaço para essa outra ciência sem ser lido como uma crença pela comunidade acadêmica, certo? E aí foi esse exercício, e é um exercício que a gente ainda está fazendo, e junto com o professor Rafael Raimundo, que o Rivelino mencionou, a gente está tentando construir também livro, e talvez um artigo e um livro, que possa fazer, começar a construir essa ideia de como criar esses equivalentes. E aí quando a gente começa a olhar quais são os equivalentes teóricos da ecologia acadêmica, equivalentes teóricos da ecologia indígena, quilombola, e a gente pode, né, indo, a gente vê que vão ter divergências e convergências. Vão ter temas que podem convergir, mas vão ter temas que vão divergir. E aí, nesse sentido da divergência, em vez de
reconhecer e não menosprezar. Então, eu sei que é difícil, porque, por exemplo, aí o Mauro Almeida fala, é possível que tenha diferenças ontológicas profundas. O, o Rivellino está falando que tem seres pensantes no rio. O ecólogo que vai estudar os peixes e os rios não vai olhar para esses seres pensantes, ele não entende dessa forma. A água é um fator abiótico, não é vida necessariamente. Tudo bem, mas existe uma realidade que ambos querem um objetivo comum, um acordo pragmático. Ambos querem conservar o rio. O Rivellino falou várias vezes nisso. E, pelo entendimento da ciência indígena, com essa ontologia, com essa teoria, é possível, tem técnicas, aí entram as fórmulas, as técnicas que levam a conservar o rio, porque tem a época certa de pescar, a ferramenta correta de pescar, todo esse conhecimento. O outro lado também, mas ele vai chegar por outras medidas, para ver o pH da água, para ver quantidade de peixes que podem ser pescados, fazer uma modelagem estatística da pesca. Então, mas ambos podem chegar, porque têm um objetivo em comum. Então, também existe essa possibilidade de diálogo, mesmo com ontologias distintas, você pode chegar e reconhecer que ambos vão colaborar com o objetivo comum. E é um pouco isso que. Aí o Maurice está aqui, eu estou olhando para ele, porque eu acho que o Maurice tem um trabalho importante de gestão territorial. Eu falei do caso do Xingu, que também esse monitoramento e mapeamento participativo, colaborativo, né, dos territórios é também tão importante, né, do ponto de vista da proteção territorial. Ambos querem a proteção das florestas dos rios, né? E usam, podem até usar as mesmas ferramentas, né? Podem ter ontologias distintas nas pessoas que estão trabalhando, mas vão chegar em objetivos comuns. Então, existe esse caminho. Mas do ponto de vista também teórico e filosófico, eu acho que eu estou falando demais, mas é porque é um tema que me instiga, né? Quando eu acho que tem uma necessidade também da gente entender, aí mergulhar na filosofia da ciência, né? Isso que chega na cosmopolítica, com a Stengers, mas antes disso, onde a gente bebe em termos da filosofia dentro da ecologia, né? É num racionalismo crítico, do Karl Popper, que fala que precisamos separar a razão, né? Primeiro o racionalismo, a razão da emoção, quantificar as coisas, então a gente já tira o afeto, já tira um monte de dimensões, e criticar, sermos críticos ao que estamos falando, e construir nossas teorias a partir disso. Tá bom, a gente pode seguir nessa linha, mas se a gente se abre para entender quais são as formas de produção teóricas, metodológicas e práticas das ciências indígenas, a gente tem uma possibilidade de compreensão do mundo muito mais ampla, a gente amplia as fronteiras, né? Então, é nesse sentido também que a gente está tentando entender, né, esses pontos de convergência, pontos de divergências, acordos pragmáticos e quais são as fronteiras que a gente pode ampliar a partir dessa conexão. Então, a gente chegou, por exemplo, nessa possibilidade de relacionar a ciência da complexidade, a ciência de redes ecológicas, com esse trabalho que a gente está começando um projeto com o professor Rafael Raimundo, de olhar para as redes ecológicas com a dimensão da teia de relações com os múltiplos seres indígenas. Então, é uma área que permite uma integração. Então, a partir dessa abertura, a gente vai começando a identificar também, né, essas áreas que permitem a integração em várias, vamos dizer, camadas da ciência, que vai desde a teoria, métodos, validação, experimentação, popularização. Não sei se eu respondi. São reflexões ainda em construção. Ótimo, Carol. Eu vou ler a pergunta seguinte da Andrea. Obrigada, Carolina. Diz assim:
Temos feito estudos sobre como os lugares que são transformados em parques e monumentos naturais em Minas e em São Paulo impedem a continuidade do modo de vida da população local que vivia há gerações naqueles territórios, a partir da visão conservacionista, destruindo a ocupação humana ancestral nesses lugares e transformando esses parques e monumentos em lugares turísticos frequentados por grupos de elite. Apesar de já haver iniciativas, como podemos trabalhar juntos para cada vez mais reunir e correlacionar esses estudos com o que está acontecendo com os povos originários e seus territórios, ou ainda com parques e monumentos naturais da região amazônica e em outros territórios indígenas no Brasil, acreditamos que isso pode contribuir para uma compreensão dessas dinâmicas em todo o Brasil e questionar a visão conservacionista e turística capitalista como a política pública dominante no âmbito dos estudos sobre ecologia e sustentabilidade. Não sei se deu para entender assim, senão eu peço para a Andrea apresentar a pergunta. Entendendo que todas essas provocações levaram André a refletir sobre o contexto dos parques e monumentos naturais de Minas, São Paulo, né? Que é um contexto diferente da Amazônia. Eu também estou aqui no sul do Brasil, em que tem tão pouco, né? Vamos dizer, espaços ditos como naturais, né? Que existe uma preocupação de que qualquer espaço desse que a gente ainda pode ter, né, um contato com a natureza é necessário, né? E nesse sentido, eu acho que ainda é mais importante, né, essa conciliação e esse reconhecimento de que existem ainda povos indígenas, agricultores familiares, inclusive, povos e populações tradicionais que vivem e que podem ser aliados, né, da conservação também nesses ambientes, né? A gente, no trabalho que eu apresentei, que a gente publicou na Nature Ecology and Evolution, dos pontos de esperança socioecológicos, a gente mapeou alguns pontos que são promissores, não são consolidados em outras regiões fora da Amazônia, né? Um deles a gente considera que é a Serra da Capivara, no Piauí, justamente com essa possibilidade de integrar, né, todo esse turismo arqueológico, as populações locais, o trabalho da Nied Guidon, que tem feito, né, um reconhecimento também dos guias locais. Então, existem outras experiências, né? E no caso de Minas, me lembrei agora do trabalho que a Bárbara Flores Boruncrem, que também participa da rede de diálogos entre ecologias indígenas e acadêmicas do Serrapilheira, se mobilizou muito e está mobilizada junto com o povo Boruncrem para retomar uma retomada identitária e também uma retomada territorial na região de Ouro Preto. E justamente o trabalho que a Bárbara está conduzindo é de compreender como que essa retomada ela pode também significar numa retomada de várias outras, vamos dizer, de uma cascata socioecológica, de um processo de restauração biocultural que vai levar não só a uma retomada do território, do ponto de vista da reprodução cultural, identitária de um povo, mas também vai levar a uma recuperação de vários outros componentes daqueles ecossistemas que foram destruídos, né? Como os rios, as florestas, o cerrado, tudo que envolve, né, isso. Então, eu acho que estudos como esse, né, que a Bárbara está começando a conduzir, são super importantes nesse sentido também de demonstrar que nesses contextos, né, que a gente tem de pouquíssimas áreas que ainda estão conservadas, a gente também tem uma possibilidade de restauração, né, a partir dessa reconexão, né, com a territorialidade dos povos.
Então, também vejo esse caminho, né? Nesse contexto, eu acho que a gente tem que pensar não só na conservação, conciliar a conservação, mas também pensar na restauração, nesse contexto conciliador. Vou fazer mais uma pergunta que está aqui no chat, do Eduardo. Ele diz assim: Carolina, considerando sua pesquisa sobre os pontos de esperança e a valorização de saberes tradicionais na conservação da Amazônia, como você analisa os impactos da gourmetização de produtos como açaí e pequi? Quais riscos essa valorização comercial pode representar para a subsistência dos povos indígenas e ribeirinhos e para a integridade ecológica dos territórios que habitam? Esse é um tema espinhoso da bioeconomia, né? É, eu tenho críticas, mas ao mesmo tempo eu acho extremamente importante, né? É, eu acho que tem surgido nesse processo, né, de vamos comercializar os produtos da floresta, da natureza, né? É, essa possibilidade, vamos dizer assim, de finalmente a gente reconhecer nossas riquezas, né? O que eu acho que é importante em termos de biodiversidade, mas ao mesmo tempo, se isso não for feito com uma colaboração efetiva, um respeito aos sistemas de produção locais, pode ter um problema muito sério de repartição de benefícios, né? Então, por isso que agora tem também se falado bastante em sociobioeconomia, né, para ter essas bases sociais, né, e de repartição de benefícios a partir do, do uso e da comercialização, né, desses produtos como açaí, castanha e todos os outros, que na verdade o que eu falei bastante é que eles coevoluíram e eles são o que são hoje por conta do manejo, né, indígena. E isso precisa ser reconhecido. Tanto a propriedade intelectual que esses povos têm em relação a esses produtos, como repartir os benefícios a partir desse conhecimento, né? E eu acho que, assim, é importante porque, como o Revelino fala, precisamos também cuidar das vidas humanas, né? E precisamos ter alternativas econômicas, né? Essa dimensão econômica é super importante, ainda mais em contextos que a alternativa econômica pode ser o garimpo, né? A única atividade econômica. Então, a gente precisa olhar com atenção e reconhecer que se o mercado, se tem um mercado interessado nesses produtos, talvez seja um caminho promissor a gente fazer esse link. Mas como fazer é um desafio, né? Porque esse como fazer envolve reconhecer propriedade intelectual, reconhecer o protagonismo, envolve repartir os benefícios, né? O lucro a partir disso, como repartir, como o dinheiro chega, tudo são grandes desafios, eu acho, assim, eu ainda não me debrucei nesses desafios, mas eu acho que não tem como sair, eu acho que é uma necessidade a gente debater, pensar e sistematizar, né, a melhor forma de seguir nesses arranjos, né, da sociobioeconomia. Obrigada, Carol. Bom, como a gente já está um pouco avançado da hora, eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai fazer o encerramento da palestra de hoje, mas antes queria agradecer demais você ter aceitado vir conversar com a gente hoje. Sua pesquisa é super importante, né? Não só pelos dados todos que apresenta, mas justamente nesse esforço de diálogo com outros modos de conhecimento, com as humanidades. Eu acho que isso tem sido cada vez mais necessário, na verdade, imprescindível, né? Não tem outro modo, acho que, de seguir fazendo pesquisa sem repensar várias das nossas ferramentas conceituais, nossa imaginação política. Então, é isso. A palestra de hoje vai estar gravada, em breve, né? Disponível no site do projeto. Algumas pessoas estão pedindo aqui seu contato, se é possível disponibilizar as diapositivas. Depois, acho que é melhor cada um entrar em contato diretamente com você. Então, não sei se você puder deixar disponível algum
contato onde as pessoas podem ah, escrever para você diretamente, acho que é melhor. E aí eu passo a palavra para o Rafael e agradecer a presença de todos. Bom, e é isso. Em breve teremos outras palestras também pelo projeto. E eu passo a palavra para o Rafael. Obrigada. Seria bom ela colocar, talvez, no e-mail, no chat. Eu acho que ela está fazendo isso. Já Fantástico, colocou. obrigado. Já Fiz. acabou de colocar. Não, eu queria só fazer coro às palavras da Karen e agradecer imensamente, Carol, por ter aceitado essa fala, essa apresentação. E mais um detalhe, assim, né, sobre a última pergunta e a bioeconomia, tem um sofrimento muito particular, né, eu sou, enfim, do Pará, e o açaí está R$ 50 o litro agora, entendeu? Assim, a minha mãe está reclamando absurdamente comigo de que assim, eu não consegue mais comer açaí porque está R$ 50. Então, assim, tem uma outra discussão que essa comodificação desses produtos trazem também para essa situação que, enfim, eu acho que é um tópico para um outro momento, mas eu acho que também faz coro a essa porosidade de assuntos que emergem dessa conversa, né, Carol, que a Karen já comentou e que eu espero realmente que a gente continue, porque realmente as fronteiras que foram, né, apresentadas aqui, elas são infinitas e absolutamente interessantes. Carol, não à toa, né? Os dois grupos que estão colaborando para esse evento têm um histórico de trabalho com essas questões, né? Um deles, o Lumen, é um programa de história e filosofia da ciência que está estabelecido há décadas em São Paulo, enfim, então assim, a conjunção dos dois grupos para falar sobre, ou para te ouvir, ou para fazer algum diálogo dentro dessa oportunidade não foi por acaso, né? E eu novamente agradeço imensamente por ter aceitado. O Rivelino, infelizmente, como ele avisou, teve que sair antecipadamente, mas depois eu mando um zap aqui para ele também dando agradecimentos. Então, é isso. Agradecemos a todos, a todas, e como dissemos, o vídeo, né, resultante deve estar ou no site do Eco, né, em Coimbra, ou mesmo no site do Lumen, para acessar as questões que foram discutidas e para divulgação, tá bem? Então, é isso. Tchau a todos e até a próxima. Tchau. Valeu. Muito Valeu, obrigada. Rafa. Tchau, Carol. Carolina, Maravilhoso. muito Obrigada. Obrigado, agradecido. gente. Valeu, Rafa. Valeu, gente. Tchau.